Olá, como vai? Sejam muito bem-vindos ao programa Papo em Dia, que nós vamos conversar sobre diversos assuntos muito legais. Primeiro, agradeço sua presença aqui comigo, porque eu sinto vocês aí de casa, do trabalho. Compartilhe este bate-papo, nós fazemos exclusivamente para vocês aqui no Diário do Grande ABC. Podcast sempre quentinho, trazendo diversas informações. Se você também tiver alguma indicação de algum tema, manda para a gente, já vamos colocar no ar as redes sociais. Vocês também têm uma parceria muito grande com a gente aqui, que é enviar vídeos. Então, teve algum flagra, pegou alguma situação, passou por alguma situação, mande vídeo também para as nossas equipes. A redação, ó, pulsando aqui para trazer as informações para vocês, bem quentinho e prontinho, ok? Nós temos esse combinado, sempre passo essa dica para vocês, que é muito importante. Acompanhe o jornal, porque a gente está presente nas 7 cidades full time, ok? Muito obrigada mais uma vez. E vamos conversar hoje sobre um assunto muito legal. Eu a conheci pelo espaço também, que é totalmente dedicado ao universo vascular. E olha que ele é muito amplo, é de muito conhecimento que a gente vai ter aqui. E também ela como a profissional da área. Então eu dou as boas-vindas para a doutora Valéria Aguiar, ela é médica cirurgiã vascular. Muito obrigada pela sua presença. Olá, Ju. É um prazer estar aqui no seu bate-papo. Doutora Valéria, é muito legal que a gente acabou se conhecendo, né, por meio de um grande amigo que acabou passando isso, que é seu marido, o doutor Eduardo Ramaciotti, mandando um abração para ele também. A gente já aproveita, né, começar o bate-papo assim, e me deu a honra de te conhecer e saber um pouco mais desse universo. Mas como você está chegando aqui para o nosso grande ABC, o grande ABC ele gosta de também saber quem é essa pessoa, de onde ela veio. E é uma goiana maravilhosa, conta várias atividades para a gente e tudo mais. Me conta um pouquinho da doutora Valéria, o pessoal saber com quem a gente está conversando. Olá, boa tarde, pessoal. Eu sou a doutora Valéria Guiar. Eu sou esposa, eu sou mãe da Luísa de 4 anos, sou formada há 20 anos e atuo como cirurgiã vascular há 13 anos. Eu atuei por 5 anos na minha cidade natal, em Goiânia, e já estou há 8 anos trabalhando em São Paulo e Santo André. Sim, e doutora Valéria, é muito engraçado que a gente aqui do Grande ABC, a gente costuma abraçar as pessoas, né. Como foi aqui o Grande ABC com você? Atuando em São Paulo é um pouco diferente também daqui da nossa região. Gostando do Grande ABC, veio para ficar, agora é aqui, até porque eu sei que você montou uma clínica e da clínica a gente já fala, né. Como que você se sentiu aqui no Grande ABC? Não, eu me sinto em casa, no ABC, em Santo André, né, onde eu moro e onde a gente está começando esse novo projeto. É muito parecida com a minha cidade natal, Goiânia, então eu me sinto em casa. Ai, que legal. E os familiares já vieram para cá também? Eles vêm com frequência, né, ponte aérea é frequente É por causa da em Luísa, casa, né? exatamente. Muito legal. E como ela falou, a gente nas conversas que nós tivemos, é interessante quando a gente conversa com um cirurgião, né, porque uma cirurgiã, é tão natural essa parte, né, exige tanta concentração de vocês, e vocês fazem com tanta sabedoria. Eu sou apaixonada pela área, nunca seria, mas é uma área incrível, e tem que ter muita paixão, né, doutora Valéria? Ah, sempre, sempre. A gente tem muito amor no que faz, né, e como cirurgiã a gente, eh, tende a ser um pouco mais prático e mais preciso, né, então é isso. E assim, uma coisa que é interessante, eu vou entrar em algumas doenças relacionadas ao Certo. vascular com você. Ela me falou inclusive do clax, uma parte que é dos vasinhos, que eu acho que interessa muito para vocês. As mulheres têm essa parte da estética, mas ela já me deu um alerta que é uma doença, não é somente a estética, então uma clínica estética não seria tanto o caso, mas a clínica que eles montaram tem um monte de procedimentos importantes para vocês. Tem a questão das varizes, né, que a gente vê aquela grosseira que tem na perna, como a gente enfrenta, como que a gente diagnostica, né, como que a gente sabe que é aquilo ali, quando que precisa de atenção. E a gente conversar sobre algumas. Eu separei algumas perguntas aqui, doutora Valéria, que eu acho que são muito importantes para que a gente fale. Existem, quais as principais doenças vasculares hoje, quando a gente, vem à luz, a pessoa fala: "Poxa, preciso procurar um tratamento"? Bom, Ju, hoje a gente sabe que a doença cardiovascular, que envolve o infarto do miocárdio, que é o derrame, que é o AVC isquêmico ou hemorrágico, aterosclerose, varizes e arritmias, é, a doença cardiovascular é a doença que mais mata hoje no Brasil e no mundo, tá? E assim, a gente ainda lida com alta taxa de mortalidade, 30%, eh, dessas doenças evoluem com desfecho ruim. E daí a importância, né, da informação, a importância de você, reconhecer e tratar,
a importância de você reconhecer e de você evitar e controlar os fatores de risco Tá. para essa doença. Todas essas doenças citadas por você é muito comum no nosso dia a dia, mas ainda é difícil identificar. Por que que é tão complicado as pessoas terem a parte da prevenção, doutora, também? Eu acho que é o acesso, né? É o acesso à informação, o acesso a um check-up, né? As pessoas começam quando existe algum sinal de alerta, né? Porque a maioria das doenças são silenciosas e quando elas se manifestam, elas já se encontram muitas vezes em estágio avançado, né? Mas por isso o nosso papel de informar e estar fazendo uma prevenção. A prevenção é sempre muito mais efetiva, muito mais a prevenção é sempre muito mais efetiva e muito mais fácil e muito mais barata do que Com você certeza. remediar ou tratar uma doença. Essa taxa de letalidade que você fala de 30% se deve a quê? É a gravidade da doença cardiovascular, né? Porque geralmente também as pessoas ficam sabendo muito não tem a prevenção, quando Exatamente. sabe já está grave. Exato. Ou negligenciam, né? Às vezes eh, existe o fator familiar, né? A história familiar e que você não dá atenção, né? Hoje você acaba se negligenciando ou não dando atenção por uma história familiar e e fazendo uma Às vezes as pessoas, quando você diz assim, a negligência, é por fato de colocar outras coisas como prioridade no próprio dia a dia e esquecer daquela doença que às vezes a pessoa até sabe, até porque ela sabe que teve na família, muita coisa genética, mas elas vai colocando um pouquinho de lado e quando vê o negócio ocorre. Isso é fato, até ainda mais quando fala de derrame. exatamente, isso é frequente, é a história habitual. Com certeza. E aí vamos trazer mais uma questão. Quando a gente está falando aqui de doenças vasculares num sentido amplo, de vários cuidados, e faixa etária, isso acaba. Eu tenho visto muita gente tendo doenças muito cedo também nessa área. Mudou alguma Isso, coisa? a doença cardiovascular ela é mais prevalente a partir dos 40 anos, mas ela não exclui, pacientes jovens, né, abaixo dos 40 anos, como acima dos 70 também podem manifestar essa doença. Tá, e isso teve alguma mudança em termos estruturais das próprias pessoas ou isso sempre acometeu? Porque eu vi alguns estudos que falam que hoje em dia os jovens, até pela aceleração né, do nosso dia a dia, o negócio está meio estranho, assim. Teve uma pandemia, então as pessoas também, o coração colocou em funcionamento muito forte. Com certeza muitas pessoas precisaram, né, ter um coração mais forte para isso. Parece que teve um pico um pouco maior dessas doenças vasculares mesmo com o coração, isso é fato? É isso, o Covid ele trouxe, né, eh, o Covid aumentou muito o risco cardiovascular, né, principalmente no que se diz respeito à trombose venosa profunda e à embolia pulmonar. Então foram muitos casos e isso chamou a atenção mesmo da população para talvez ir atrás Entendi. e procurar Acabou ganhando até informação. mais evidência mesmo por causa disso. Exatamente. Agora vamos falar de algo, eu queria colocar na tela as varizes. Gente, varizes, assim, com certeza a gente acaba ouvindo de uma tia, de uma avó, e tudo mais, mas isso é muito comum. Acomete só mulheres, mais homens? Como funciona nessa questão? E o que a gente identifica como varizes mesmo? Certo. Varizes é uma doença crônica, tá? Ela faz parte da insuficiência venosa crônica, ela é progressiva e ela atinge até 40% da população mundial, né? Ela tem uma prevalência no sexo de 2 para 1, é mais frequente em mulheres, mas homens também são acometidos, né? E varizes como essas mostrada na tela são varizes já mais em estágio avançado, né? E aí a gente mostrou um tratamento, né? O resultado 30 dias após. Tá, aqui na imagem que nós temos, essa Isso, daqui, ela chegou dessa forma já para dessa você. Esse forma. grau evolutivo demora quanto tempo, doutora? Isso depende. Isso pode ser em jovem, isso pode ser em pacientes mais acima dos 40 anos, mas pacientes de 20, 30 anos podem ter varizes dessa forma. Mas começa pequenininho? Como que vai Isso, esse crescimento, assim? exatamente, ela vai dilatando, tá? Tá. A principal causa da doença venosa das varizes é hereditária, é uma doença genética, né? Tá associada a uma fraqueza da parede das veias, então ao longo do tempo elas vão se dilatando,
né? E a definição de varizes são veias tortuosas, alongadas e dilatadas. Sim. E aí você vem com esse tratamento. Esse é feito na própria clínica? Olha, Ou a gente consegue cirurgia? resolver na clínica até 80% Tá, dessas varizes, né? De vasinhos e varizes. Neste caso, a cirurgia foi realizada no hospital, tá. tá? Foi a técnica de flebectomia, a gente tirou toda essa veia com técnica convencional, mas com um ótimo resultado em 30 dias. Isso, quando a pessoa está com uma varizes nesse estado, isso daí acomete o quê? A pessoa andar, da dor, da febre, qual é a Os sintoma? sintomas mais comuns de varizes calibrosas é o inchaço das pernas, o edema, a sensação de peso e cansaço, né? Além do incômodo estético. Tá, então isso nós estamos falando das varizes, e elas Isso. acometem e podem ser feitas. Esse também? Esses são varizes menores, né? Tá. Microvarizes, mas também a gente tratou no centro cirúrgico, a gente fez uma mini flebectomia e o resultado em 30 dias, né? Esse edema que tá, foi por causa das varizes também? Olha, você falou edema. Esse que tá mais escuro na primeira postagem, ou é a Não, varizes esses são aberta os mesmo? vasinhos, São os né. vasinhos. Existe a varizes embaixo, que está Tá. nutrindo esses vasinhos. Então, aí já desmistificando que vasinhos não são só vasinhos, né. Muitas vezes existem varizes ou vasos menores nutrindo esses vasinhos. Até porque você me explicou algo que aí a gente já tá chegando nos vasinhos, é isso? Isso, aqui a gente são microvarizes, né, são vasinhos mesmo que a gente consegue resolver hoje eh, no consultório de forma minimamente invasiva, com rápida recuperação, não Tá, exige repouso, não exige restrição a sol, né? tá. E a gente consegue fazer esse tratamento de forma rápida, efetiva, quase que indolor. Sim, e próxima foto, fazendo favor, Johnny. Tem uma aqui que você me A fala que gente esse é Clax? Como que funciona? Me explica um pouquinho anterior, dessa parte. na foto anterior, a gente Volta, usou por a favor. tecnologia CLACS. Tá, Tá? Clax é uma técnica inovadora e que a gente usa já há alguns anos, né? E a gente associa 4 tecnologias para esse tratamento em consultório. tá, A gente utiliza o laser transdérmico, que é um laser específico para vasos. tá. A gente utiliza o resfriamento de pele, a realidade aumentada, que é a luz que possibilita a nossa visualização dos vasos que não são vistos a olho nu Que a e gente que tem uma nutrem imagem, né? isso, e que nutrem os Isso. vasinhos. Ah, tá. Isso possibilita um tratamento mais efetivo, com resultado mais duradouro, tá? E tudo isso feito em consultório. E, além disso, a gente tem associado ultrassom, né? Realidade aumentada, resfriamento de pele e a escleroterapia. A escleroterapia é o que a gente conhece pelo termo de secar os vasinhos, né? Mas todas essas tecnologias juntas, elas potencializam o nosso resultado. Tá. Isso é o quê? Feito uma anamnese, claro. Isso, a gente começa com uma anamnese, uma história bem feita, a gente avalia os fatores de risco, a gente passa por um exame físico muito detalhado, fazemos já o ultrassom, né? O ultrassom vascular diagnóstico, ele é o ultrassom do médico vascular, né? Do cirurgião vascular, e ele vai possibilitar o quê? O planejamento individual para cada paciente, Tá. né? Dos vasinhos, identificando, então passa, mostrando que é uma doença, então não é só estética. Exato. Óbvio que tem um objetivo estético muito grande, que realmente não fica agradável. Eu tenho nas minhas pernas, é algo que eu até quero que a gente veja realmente, porque eu sinto um pouco de cansaço. O vasinho não necessariamente ele dá isso, não, Isso. não é um sintoma dele. Não, o vasinho, geralmente o incômodo é o desconforto estético, Tá, né. Mas muitas coisas interferem e fazem a gente ter sintomas em membros inferiores. Por exemplo, não praticar atividade física, né, isso te dá a sensação de peso e cansaço. No final do dia, você tendo ou não varizes. E se você ainda as tem, piora a sensação de peso e cansaço das pernas,
Entendi. tá? Então pode vir a cometer um pouquinho mais. E aí vocês, esse tratamento é feito no consultório, que é muito mais prático do que você acabar se dirigindo realmente ao hospital e tudo mais Com para fazer, certeza. sendo que 80% dos casos acaba até das varizes sendo feito em próprio loco, mas é óbvio que dependendo do caso, o agravamento, eu já vi casos muito graves, da pessoa realmente estar a perna inteira estar acometida, então é realmente do hospital e que é procurar um profissional exato para fazer isso com toda certeza Com também. certeza. E a doença venosa, como eu falei, as varizes, elas têm uma natureza, elas são de natureza crônica e progressiva. Não quer dizer que todas vão complicar, mas elas podem complicar, como flebite, uma trombose venosa profunda. Ela pode manchar a sua pele, né? Ela dá sintomas como prurido, coceira e abrir feridas. Abrir feridas que são as úlceras venosas crônicas. Perfeito. Nós estamos com imagens também, eu fiquei muito feliz, ainda quero falar das questões que vocês tratam, mas eu fiquei muito feliz quando eu te vi também como, executiva, como empresária realmente aqui na região, porque você é uma profissional enquanto médica, mas quando você abre um espaço, tem aquele ponto do empreendedorismo da mulher, de trazer toda essa realidade e buscar o bairro Jardim, que inclusive é o bairro que o Diário do Grande ABC está localizado, por mais que nós falemos com todos os nossos bairros maravilhosos aqui das nossas cidades do Grande ABC, mas a gente tem um carinho muito grande por onde fica a nossa sede. Como foi esse momento da escolha? Por que montar uma clínica? Qual foi aquele momento da necessidade que vocês sentiram? Bom, como eu te disse, eu estava durante 8 anos trabalhando em São Paulo e Santo André, né? E depois que eu virei mãe, essa rotina, bom, eu tive mais dificuldade de manter essa rotina. Então, eu e Eduardo, nós ficamos muito felizes com a escolha, né, de fincar definitivamente os pés aqui no ABC, Que com legal. esse novo projeto. Nós moramos aqui, é aqui que é a nossa casa, aqui que a gente se sente confortável, seguro, né? E a gente, com essa proposta, eu acho que aqui a gente tem a condição de fazer diferente. Eu sempre tive isso comigo. Eu quero cuidar, eu quero fazer a diferença, eu quero cuidar das pessoas mesmo. Isso Já foi o ponto fundamental de tudo. sempre foi muito importante para mim. Que legal. Sempre foi me sentir útil. Ô, Johnny, não tira não, fazendo favor. A Clínica Ramaciotti, Rua Catequese 725, aqui, as salas 31 e 32, bairro Jardim Santo Isso. André. Tá, a gente estava mostrando a imagem, você estava falando, estava muito legal, estava acompanhando aqui. Coloca no ar, fazendo favor. Vocês fizeram com muita qualidade todo o espaço lá também, né? Olha, E lá quais os tipos de tratamentos? A gente já falou de alguns, mas quais você oferece? Ju, nós somos cirurgiões vasculares raiz. A gente tem hoje esse apelo com estética, mas a gente trata doença cardiovascular, né? É nosso foco, prevenir, é nosso foco a saúde vascular, a prevenção, informação, diagnosticar e tratar a doença cardiovascular. E por que não também tratar e melhorar a autoestima, o bem-estar, com pernas bonitas, né? Sim. Então, eu acho que na clínica, a gente conseguiu agregar tudo isso, num ambiente super projetado, confortável. eh, E que as pessoas precisam realmente conhecer, viu, gente? Porque vocês fizeram com uma qualidade, então de parabéns. Aliás, quem conhece também o histórico do Eduardo, né, doutor Eduardo aqui, inclusive foi uma grata coincidência de a gente ver da entrevista da semana, né, aqui no Diário, falando de um tratamento muito importante que ele está fazendo parte. Eu acho isso, quanto mais nós tivermos profissionais da área da saúde em evidência na nossa região, faz bem para nossa região. eu acho que nessa era de pós-verdade e de fake news, né, a gente tem um papel fundamental aí de passar informação de qualidade, né? E ele, com todo conhecimento, ele é muito generoso. A gente trabalha com pesquisa, com tudo que a gente faz é embasado em ciência, e Tanto estudo, né? nos Tantos melhores estudos. estudos. Com certeza. Doutora Valéria, olha que nosso tempo passou super Nossa, rápido. Eu tô falando 20 minutos. Eu tenho, qualquer dia desse eu vou aumentar meu podcast. Que podcast as pessoas ouvem os primeiros 20 minutos. A gente já sabe disso. Ouvimos assim também, né? Então é bom que a gente faça sempre quadros, trazendo, tira dúvidas. Eu acho claro. que o seu assunto é um assunto muito de tira dúvidas. As pessoas elas não conhecem.
É muito difícil conhecer essa área, mas elas têm muitas dúvidas sobre o próprio corpo, sobre o que é, aonde vai ser o atendimento. E até para mim, por exemplo, o vasinho realmente me chamou muita atenção. Era uma coisa que eu tinha na cabeça e agora eu já tenho uma outra verdade, muito importante. Aqui a gente deixa as redes sociais, Clínica Ramaciotti, 2 Cs e 2 Ts e I no final. O site é a mesma coisa e é ponto .com também ao final, ok? WhatsApp 997377787. Por que a gente fala além de estar? Porque vai para podcast, além do videocast que nós temos, vai para as redes sociais, tanto o Deezer e os outros, né, Spotify. Então a gente acaba citando. E o endereço é Rua Catequese 725, salas 31 e 32, bairro Jardim, Santo André. Doutora Valéria, eu quero agradecer imensamente a sua presença. Esteja à disposição também aqui o Diário do Igreja ABC. Às vezes você tem algum assunto que está em alta com relação a todo esse universo vascular, mande para a gente, porque eu acho que é importante a população ter consciência sobre isso. Muito obrigada, viu? Com certeza, Ju, foi um prazer estar aqui. Muito bom ter vocês. Você sabe que não vai ser. Essa é a primeira vez aqui comigo. Sei que o bate-papo, né? A primeira vez disso. Fala muito no dia a dia de profissional, mas nas frente das câmeras a gente sabe que é a primeira vez comigo, né? Nossa, exatamente. Que bom, eu fico Eu muito estou feliz. aqui tremendo. Não, eu fico muito feliz, sabe? Porque Mas a gente tem que começar, né? fala bem, traz toda a verdade, tem que trazer no dia a dia isso para você também, porque as pessoas precisam conhecer esse universo, e mais do que vocês profissionais da área para falar não tem, né? Muito obrigada Exatamente. mais uma vez, viu? E Muito um beijão obrigada. para Luiz e para Eduardo, tá? Gente, para vocês aí de casa, espero que vocês tenham obtido todas as informações que estavam buscando. Quem sabe esse assunto era para você. Se não era, compartilha para outras pessoas, porque com certeza alguém precisa ouvir sobre isso. Papo em Dia se despede por aqui. Até mais.